nosso programa de necessidades ele estava muito bem estruturado desde o início. Nós recebemos uma demanda da diretora dessa escola em que ela necessitava de uma sala interativa para atender crianças de 4 e 5 anos. E dentre as atividades, a gente encontrava um varal literário, um espaço para fantasias, um local para elas brincarem com fantoches e um painel interativo. E quando observamos a sala antes, já era um ambiente utilizado com o objetivo de educar a criança a partir da construção do seu conhecimento, da criatividade, do lúdico. A intenção de professores e diretores dessa escola particular era aplicar o método Montessori, que possui alguns princípios como o educar guiado pela autonomia e pela liberdade. Mas aquele espaço não possuía uma arquitetura adequada a isso. Percebemos um ambiente com móveis frios, soltos no espaço, uma televisão alta demais para crianças dessa idade e a falta de utilização das cores de forma adequada. Então, a primeira etapa da concepção do projeto foi a análise do espaço. Nós viemos aqui na sala antes dela ser reformada, tiramos todas as medidas, visualizamos como os móveis estavam expostos na sala, né? E percebemos a necessidade de unificar esse espaço. Porque tinham muitos móveis que não conversavam, não tinham uma unidade, a sala não possuía cores. Nos primeiros traços já pensamos em criar uma parede principal, que fosse modular, e cada um desses módulos atendesse um item do programa de necessidades. Depois tivemos a ideia de acrescentar curvas no projeto, buscando uma unidade. Enquanto os rabiscos eram feitos, decidimos o tema da sala, Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Na natureza, encontramos muitas curvas. Nosso banco redondo poderia ser uma Vitória régia, por exemplo, conhecida por ser uma das maiores plantas aquáticas do mundo. E por falar em maior do mundo, vocês já conhecem a Samaúma? Quando eu olhei essa imagem dessa árvore gigante com essas raízes e as crianças deitadas nela, eu imaginei, nossa, a gente tem que colocar uma árvore desse tipo no projeto. Então foi essa ideia que a gente propôs aqui atrás, quando a gente fez essa árvore, os livros próximos a ela, em que a criança pode pegar o livro e pode ler embaixo da árvore como se estivesse abaixo das copas. Então a árvore é a ligação entre a parede principal e a parede da televisão. Por fim, como a gente queria que toda a atenção se voltasse para a parede dos módulos, na parede da janela nós criamos apenas uma grande bancada de leitura, em que os livros pudessem ficar na prateleira acima e abaixo várias caixas coloridas para guardar os brinquedos. Agora, antes de apresentar o projeto, quero mostrar o desenho do piso, que foi pensado e inspirado no rio Amazonas, já que nesse projeto tudo é o maior do mundo. O rio Amazonas banha 3 países em seu percurso e junto de seus afluentes, e é a maior bacia hidrográfica do mundo. Aqui no projeto, a pessoa entra direto no rio e pode percorrê-lo até os totens abaixo da televisão. Então bora lá conhecer um pouco mais sobre a Amazônia e como a arquitetura montessoriana junto com a tecnologia ajuda no desenvolvimento do seu filho. A escolha desse tema foi essencial para despertar o interesse pelo Brasil. Pensando nisso, utilizamos uma paleta de cores que remetesse às texturas e cores utilizadas na natureza, responsável por criar diferentes estímulos na criança, consciente e inconscientemente. Então eu vou deixar aqui do lado, na tela, as cores utilizadas nas lacas, nos MDFs, nas paredes e teto. Aqui tudo vai ser muito colorido e com muita identidade. Então a primeira etapa da obra foi colocar esse céu, que o nome dele é Cor Céu de Verão, da Coral, que a gente colocou aqui no teto e também colocamos a mesma cor na parede. A outra etapa foi pintar todas as esquadrias, que elas tinham a cor de um amarelo mais envelhecido, então a gente pintou elas de branco e a porta de entrada de verde. Nós podemos perceber que o projeto todo possui uma horizontalidade, porque tudo tem que ficar acessível para as crianças. Elas têm que aprender a pegar os brinquedos aqui dentro da caixa e devolver para a caixa, sem necessidade da ajuda de um adulto, dos professores, porque antes a situação que elas encontravam eram brinquedos que ficavam muito altos e elas não conseguiam alcançar e tornavam-se dependentes dos adultos. Então aqui a mesa, ela também está na altura, ela é mais baixa, os livros eles estão por toda parte, então ela pode pegar à vontade, o que facilita ela ter interesse pela leitura. E o painel de cobra. Nossa, nós desenhamos inúmeras cobras até conseguir chegar nesse resultado,
que é a junção de duas cobras. Então a gente pega essa peça aqui, que a gente fez em diferentes cores de verde, e nós podemos movimentar entre as cobras e dá para acrescentar ou tirar peças através da cabeça dela, ó, bem aqui nesse detalhe. E eu vou mostrar para vocês, vou deixar aqui do lado um detalhamento desse painel para vocês poderem ver como é que ele funciona. Aqui na parede principal nós deixamos todos os elementos encaixados nesse painel, que ele tem, dá pra ver aqui pela lateral, 45 centímetros de profundidade. E no início nós ficamos em dúvida se a gente colocava ele até o teto, se a gente deixava ele mais horizontal, apenas nessa parte verde, na altura das crianças, mas nós preferimos deixar ele de piso a teto. Só que essa parte aqui de cima não tem armários, é apenas um MDF para dar acabamento, porque tudo tem que ficar acessível, é uma sala feita para as crianças. Então, até os armários dos professores, a gente encaixou aqui no painel. Vocês podem ver que o armário, ele fica nessa parte aqui. São 3 portas de armário em diferentes tons de laca. Voltando aqui para o início, nós temos esse teatro de fantoches, em que você pode tirar ele daqui e as crianças, elas podem pegar o fantoche aqui, vou fazer uma demonstração. Aqui temos os fantoches com o tema da Amazônia. Olha que legal que os fantoches ficaram, com o tema de onça, com a cobra que a gente fez, igual o do painel. E elas podem vir aqui para trás. Isso você pode levar para qualquer lugar aqui da sala, né? É bem prático. E a criança fica aqui na altura dela, que é mais baixa, e pode vir aqui com os fantoches e se divertir, ficar à vontade. E esse módulo, ele pode ser devolvido aqui novamente para o espaço que a gente projetou. Ele fica encaixadinho aqui, fica ótimo, bem discreto. Então aqui do lado nós também temos algumas fantasias, um varal de fantasias que foi um pedido da diretora. E esse varal tem inúmeras fantasias também, de onça, macaco, de formiga, todas de animais para sempre remeter ao tema. Aqui os armários que eu já comentei com vocês, que fica as 3 portas de armários. Esse banco, nossa, esse banco foi fantástico. Foi uma ideia que a gente teve de fazer um banco redondo em que a criança pode ficar sentada aqui. E é um banco que tem um formato da Vitória Régia, a gente fez o desenho da Vitória Régia. Então tudo aqui lembra o tema Amazônia, tudo está conversando com as cores que a gente escolheu, né, da paleta de cores. Já aqui do lado, esse espaço acabou sobrando esse espaço aqui e nós pensamos em deixar os livros, né? O varal de livros que eles pediram, então a gente deixou de uma forma bem prática, em que a criança pode pegar o livro que está aqui e ela pode sentar embaixo da árvore, então ela pode ficar lendo todos os livros aqui de maneira muito visual para elas pegarem e lendo abaixo das copas das árvores. Nesses bancos que a gente também fez, porque o Beton Arquitetura faz tudo. A gente até fez o desenho de cada banco que está aqui, que eles formam alguns desenhos de acordo com a necessidade da escola, né? O ambiente ele não pode ser 100% fixo. Ele tem que se adaptar a diferentes situações que poderão acontecer nessa sala. Gente, até os tapetes foram comprados idênticos ao projeto. Nossa, a equipe que fez tudo isso acontecer realmente foi, assim, maravilhosa. Mas, voltando aqui para a árvore, nós pensamos em 3 módulos diferentes, que foram colocados em posições e alturas distintas para formar a copa da árvore, que ficou fantástica junto com essas luminárias redondas com detalhe em madeira. Cada cantinho aqui foi pensado, modelado, de forma que todos os elementos tivessem a mesma linguagem. Então eu já falei aqui no vídeo que o piso foi pensado como se fosse um rio. Mas e como foi a sua execução?
Antes vocês lembram que aqui no piso da sala era um piso cinza, muito frio, e as crianças gostam muito de ficar sentadas, deitadas no chão, assistindo televisão, ficar à vontade. E aquele piso não proporcionava o acolhimento necessário. Então a nossa opção foi escolher um piso vinílico da Target. Esse daqui é um piso vinílico amadeirado, mas essa parte azul é uma manta. Então ela vem uma peça bem grande e que possibilita a gente fazer esse desenho dessas curvas, porque é uma manta muito fina, então o corte dela é muito prático. E por último, no mundo em que vivemos, com a velocidade com que a tecnologia chega, que as informações chegam até as nossas crianças, nós precisamos de algo com muita tecnologia aqui nessa sala, e não apenas a televisão, mas algo diferente como esse totem que nós criamos. Nós projetamos, fizemos o desenho, vou deixar no projeto executivo aqui do lado. Nós fizemos o desenho desse tucano, da arara, eles foram todos cortados a laser e olha que fantástico esse totem. Ele foi todo feito no MDF, um MDF laqueado com os tons de verde e marrom que a gente escolheu para o projeto da sala. Aqui atrás, eu vou falar para o Matheus dar um zoom aqui, que dá para ver como que o computador ele fica localizado e toda a fiação fica escondida aqui. As crianças não têm acesso a essa fiação que está atrás do totem. E eu vou mostrar para vocês que a programação dos jogos foram todas feitas pensando no tema Amazônia. Aqui o jogo da memória. Olha aqui, o mesmo desenho que a gente fez para a Vitória Régia tem no jogo da memória. Arrasei. Bota aqui. Para colorir, nós podemos escolher diversos personagens que a gente pode colorir, todos do tema da Amazônia. Desenho livre, que a gente pode fazer aqui. Eu particularmente queria ter estudado em uma escola assim. E como é gratificante ver um projeto tão completo ser realizado para uma escola pública, proporcionando o que há de melhor na qualidade de ensino e tornando nossas crianças futuros empresários, dentistas, professores, arquitetos, adultos de sucesso. Espero que esse modelo de educação seja inserido em mais escolas aqui do Brasil e eu fico extremamente grata por poder participar de tudo isso. Vamos mudar o nosso país e até o próximo vídeo.